Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da justiça, né? Então, eu gostaria, né, de meio que começar dizendo, né, que quando eu era mais jovem, né, eu tinha uma percepção bem limitada daquilo que era justiça, né? A ideia é que justamente que as leis, né, deveriam ser cumpridas a qualquer custo, né? Contudo, eu então comecei, né, a estudar um pouquinho, né, de direito e filosofia e vi, né, que essa percepção de realidade que eu tinha, né, era meio que quase que ingênua, né, uma percepção bastante ingênua, né. Então, o problema começou, né, lá com os diálogos de Platão, né, em que Sócrates ele havia sido condenado à morte na Grécia, né, e a Grécia Antiga, né, e isso meio que impressionou, né, o filósofo Platão, que meio que foi um seguidor, né, da filosofia de Sócrates, que produziu, né, esse registro, né. Então, Sócrates, né, era o homem mais virtuoso, né, que Platão conheceu, né, e ele teria sido condenado à morte. Então, né, aí nasce a concepção, né, na doutrina do direito, de que uma lei vigente, né, ela pode ser considerada injusta, né. E nesse caso, né, de uma lei injusta, o melhor que um cidadão faz, né, seria desobedecer essa lei, né, se possível, e também lutar, né, para modificar essa lei, né. E também, né, nasce a ideia das leis dos homens pode ser injusta, né? Como até no próprio registro, né, da crucificação de Jesus, né? A história de Jesus é meio que um aviso, né, para as pessoas que a justiça dos homens ela pode falhar, né? Mas a justiça divina é implacável, né? E isso está também, né, de acordo com os princípios budistas e hinduístas, né, sobre a questão do karma, que também encontra, né, alguma validação no paradigma consciencial, né, que é uma proposta também, né, da conscienciologia do professor Waldo Vieira, né. O karma ela seria, né, uma consequência das próprias ações, né, acumulado ao longo, né, de várias vidas, né. E aquilo que a gente planta, né, a gente colhe no futuro. E o catolicismo, né, no começo, admitia, né, essa questão da reencarnação como uma realidade. Né? Só praticamente, né, o materialismo ateísta que questiona, né, essa realidade da reencarnação. Né? Mas eu diria, né, que se você estudar direitinho aí, procurar livros nesse sentido, você vai ver, né, que tem vários casos que tem pessoas, né, que não teria como saber ou ter acesso a uma memória, né, de uma vida passada, né, se não pela explicação da questão da reencarnação, né. E você tem, né, alguns livros que tratam somente desses casos, né, que foram estudados, né, e foram confirmados, né, tiveram algum nível de confirmação das próprias memórias, né. E o direito, né, no Brasil, eu diria que ainda vive um período de sombras, né, em que até bem pouco tempo atrás um estuprador, né, ele poderia basicamente escapar ileso se ele pedisse a mulher, né, estuprada em casamento. Né. E no Brasil, ainda hoje, em 2023, né, a gente vive um manicômio tributário em que você tem, né, que uma compilação, né, de todas as leis que existem no Brasil, e impresso no tamanho de um livro, esse livro pesaria o equivalente a 2 hipopótamos de, de peso, né? E você tem muitas brechas na lei. No geral, a gente está muito mal servido, né, com políticos que não são inteligentes e nem eles têm, né, assessores bons tecnicamente, né? E você tem também, né, a questão ainda, né, das leis serem pautadas por conchavos na política, não por uma questão ideológica, né? E você tem também, né, um Supremo avacalhado, incapaz de humanamente, né, atender a toda a demanda de julgamentos, né? Só para você ter uma noção de comparação, né, nos Estados Unidos, basicamente, são só cerca de 100 casos que são julgados anualmente. Não sei, mais ou menos uns um caso a cada 3 dias, né? O que pode ser considerado talvez algo razoável de uma Suprema Corte, né? E aqui, este número, né, está na casa do 8 mil, né? 8 mil, se você fizer uma conta aí dividindo por 300 dias, né, 360 dias, você vai ver um montão de casos que é tratado, né, no Supremo e possivelmente de uma forma superficial, né, sem, porque humanamente não é possível, né, que os magistrados, né, tenham uma opinião dele, dado o volume de material escrito, né, nos processos. E é um trabalho humanamente impossível, né? Porque não é fisicamente possível, né? Uma pessoa ler, né, essa quantidade de provas, materiais escritos, de tantos casos assim por ano, né?
A Justiça do Trabalho no Brasil, ela está tão lotada, né, inchada, que basicamente o valor pedido, né, em todas as ações trabalhistas, né, se você juntar aí todos os valores de indenizações pedidas, né, na Justiça do Trabalho, você tem que a infraestrutura, né, da Justiça do Trabalho gasta mais do que o próprio valor, né, de todas as ações da Justiça do Trabalho, né. E isso leva, né, a gente a perguntar, né, qual que é a serventia desse tipo de justiça, né, com leis tão engessadas assim, né. Você tem também ainda o juiz, né, como teve um que ficou conhecido, né, na imprensa como Lalau, que como pena, né, foi apenas aposentado, né. E fizeram meio que um documentário, né, recentemente, mostrando, né, toda a farra, né, com o dinheiro público por parte do órgão judiciário, né, em auxílios de milhares de tipos de auxílios, e banquetes, e lagosta, e paletó, tudo quanto é coisa, né. E recentemente, né, eu também vi a notícia em que a Polícia Federal estava investigando a atuação do grupo criminoso PCC no investimento, né, em candidatos, né, que tinham potencial de passar, né, e a fim, né, de aparelhar a justiça a fim de favorecer o próprio grupo, né, o grupo criminoso. E ainda no Brasil, né, você tem, né, também a atuação de advogados em conjunto com o próprio crime organizado, até mesmo passando instruções e informações, né, para pessoas do grupo criminoso, né. E algumas vezes também você tem um tecnicismo nojento, né, em que você tem muitas provas de crime graves e essas provas elas são invalidadas, né, ou levam tanto tempo para ser processada que terminam prescritas, né. E a questão da impunidade também, né, é um problema por si só, né. E tem também ainda, né, a questão das suspeitas, né, de compra de sentença em todo o país, né. E no Brasil, né, eu diria que se você é um empreendedor, boa sorte, né, porque tem uma insegurança jurídica para boa parte, né, dos negócios. E as ações, né, envolvendo, né, a cobrança de impostos hoje já meio que somam 75% do valor do PIB, né. Ou seja, uma loucura completa, né? Simplesmente porque não tem clareza o suficiente nas regras tributadas. E isso poderia, né, ser resolvido se houvesse, né, vontade política. Era só botar um imposto só, uma alíquota só e acabou, né? E no Brasil, acho que não tem macho que consiga fazer isso, né? E esse negócio de ter uma transição suave, a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Uma pessoa que está fazendo algo errado, aí ela diz assim, bom, eu sei que estou errado, mas vou continuar fazendo errado, mas para frente a gente muda, tá? Então, a pergunta que eu faço é, por que não mudar logo aquilo que está errado? Qual que é o sentido disso, né? Então, meus caros, a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que se vocês forem trabalhar com direito, né, por favor, lute para mudar essa merda que vivemos hoje, né? E a justiça ela pode ser falha, né? Mas a ideia de tornar ela menos imperfeita, eu diria que é algo louvável, né? E até mesmo para aproximar, né, a justiça do homem para a justiça divina, né? E isso isso requer que a gente faça um reformão, né, no direito. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você deu o seu curtir, se você curtiu, dê o seu curtir, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa embaixo, comenta. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.